Queridos, eu quero compartilhar uma palavra muito importante com você nessa noite. Como sempre, tudo que nós falamos a respeito de Deus, da sua palavra, tem muita relevância para a nossa vida. E eu queria que você acompanhasse o versículo 32, 33 e 34. Todos encontraram? A palavra do Senhor nos diz: e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé, diga pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram. Eu queria que você repetisse isso nessa noite. 1, 2, 3 e... da fraqueza, aleluia. Na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Eu queria que você falasse mais uma vez, diga, da fraqueza tiraram forças. Nosso Deus, é uma noite de fortalecimento espiritual para a nossa vida. Esse é o momento que a Tua palavra há de ser ministrada, e nós pedimos que o Teu Espírito nos auxilie na compreensão da Tua palavra, e também me ajude a entregar com fidelidade aquilo que Tu queres para a Tua igreja, porque nós queremos que o Espírito que inspirou as letras, as profecias, a palavra de Deus, é o mesmo que está conosco nessa noite, para nos fazer entendê-la, para trazer as profundezas de Deus, para trazer revelações que somente o Senhor pode trazer ao nosso coração. Nós compreendemos, ó Deus, que se o Senhor é aquele que revelou as Sagradas Escrituras, Tu também é aquele que pode nos revelar hoje a palavra rema para esse tempo, para esse dia, para esse momento em que nós estamos vivendo. Nós oramos em nome de Jesus e pedimos que o Teu Santo Espírito fale conosco, comunique ao nosso coração nessa hora em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quando a palavra de Deus diz a respeito desses homens, que são chamados heróis da fé, e a Bíblia diz que muitas coisas eles fizeram, chama aqui a atenção, que eles venceram o reino, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo. Tudo isso praticaram pela fé. E a Bíblia diz no verso 34, então, que eles também, em momentos de fraqueza, eles conseguiram tirar forças para continuar, para persistir, para permanecer na presença de Deus, para permanecer diante dos desafios que lhe eram impostos. Então, esse texto aqui, como não poderia ser diferente, está falando justamente dos heróis da fé. E quando nós permanecemos na palavra, vencendo também pela palavra, pela fé, como disse aqui o texto, quando nós permanecemos também nessa mesma posição que eles permaneceram, nós também um dia iremos entrar para a galeria dos heróis da fé. Amém? Glória a Deus. Então, eu quero perguntar aqui por força de expressão, quantos aqui já viveram isso aqui na sua vida? Já viveram momentos que você teve que tirar força de onde não tinha? Amém? Eu garanto que todos nós aqui, irmãos, se você olhar um pouquinho para a sua vida, você vai lembrar de momentos da sua vida que você teve que tirar forças de onde você não tinha mais forças. E é isso que a palavra está dizendo aqui, olha, eles conseguiram em alguns momentos viver dessa forma, tirando força de onde não tinha. Tirando forças, mas especialmente o escritor que é aos Hebreus dá um detalhe, eles tiraram forças da fraqueza. Olha que coisa interessante. Eles conseguiram tirar forças da fraqueza, sabe? E tudo que nós precisamos compreender
nessa noite é que realmente nós vamos ser fortes quando nós compreendermos alguns princípios da palavra de Deus e não apenas olhar para a nossa força física, porque não é isso que vai nos sustentar de pé, mas a força que vem de Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então todos nós, em algum momento da nossa vida, nós tivemos que viver uma situação assim, irmãos, tirar forças da fraqueza. É aquele momento que alguém chega em você e fala assim, cara, tu tem que ser forte. Não é? Já ouviu isso de alguém? Você está passando por aquele momento de luta, de adversidade, e alguém chega em você, dá um tapinha no seu ombro e fala assim, rapaz, você tem que ser forte. Eu sei que você está perto de alguém que você tem contato, bate no ombrinho dele e diga, você tem que ser forte. Amém? Nós temos que ser fortes, né? Então, nesses momentos que às vezes muitos de nós passamos, tudo que nós queríamos era o quê? Era desistir. Tudo que nós queríamos era o quê? Era voltar, era abrir mão. Tudo que nós queríamos era talvez chutar o balde, era desistir, mas sabe, nós sabíamos, irmãos, e nós sabemos também que em muitos momentos nós estamos diante de algum desafio que somente nós poderemos passar por aquilo. Nós não podemos pedir que alguém passe por aquilo pela gente, não é? Tem coisas que você pode pedir ajuda a alguém, falando, me ajuda aí, poxa, me arruma um dinheiro emprestado aí, né? Ou, vai ali para mim. Mas tem situações, irmãos, que nós não podemos pedir ajuda para ninguém. É nós que temos que viver aquilo, é nós que temos que passar por aquele processo, é nós que temos que vencer aquele leão, é nós que temos que apagar a força daquelas chamas, somos nós que temos que viver. Então, nós precisamos nos colocar diante da missão que nós estamos ali, dizer, é eu ou é eu. Há uma frase que diz, eu só aprendi a ser forte, quando ser forte era a minha única opção. Eu gosto muito dessa frase. Porque a gente, em muitos momentos da nossa vida, irmãos, há momentos que você ser forte é a única opção que te resta. É a única opção que você tem, é você tirar forças da fraqueza. É quando você está diante daquela situação que ninguém pode te ajudar, ninguém pode fazer nada por você, então você tem que enfrentar, vencer, simplesmente você. Você pode o máximo dizer assim, alguém ora por mim, não é? Ora por mim, me ajuda aí em oração, intercede por mim. Então eu quero compartilhar algumas coisas com você aqui nessa noite, que Deus revelou ao meu coração, que eu julgo muito importante para a nossa vida. Primeiro, nós precisamos compreender que as pessoas fortes, elas nunca sabem que são fortes. Preste atenção nisso aqui. As pessoas fortes, elas não sabem que são fortes. Elas descobrem que são fortes. Amém? Guarde isso no seu coração. As pessoas fortes, elas não sabem que são fortes, elas descobrem. Em alguma situação, de alguma maneira, elas descobrem. A gente às vezes se julga fraco, mas em alguma situação que você vai passar, você vai compreender, você vai entender que você tinha uma força que você não sabia que tinha. Sansão, ele olhava para si e ele se achava forte. Eu disse o quê? As pessoas fortes não sabem que são fortes. Elas descobrem que são fortes. Sansão olhava para si e ele dizia, nossa, como eu sou forte. Ele olhava para a sua força física, olhava para a sua estatura e ele se achava forte. Ele entendia que era forte, mas ele na verdade descobriu que era apenas soberbo. A força que ele achava que tinha, ele não tinha, porque a força que ele pensava que tinha não era dele, vinha de Deus. A força que nós pensamos que temos, irmãos, ela não é nossa, ela vem de Deus. E quando você pensa que é forte, é quando você então se torna fraco. Por quê? Porque a mesma palavra diz que Deus resiste aos soberbos. A força que você tem vem do Senhor. Quando você compreende que você é fraco, você está de pé unicamente pela graça e misericórdia de Deus, Deus permanece derramando força sobre a sua vida. Mas quando você começa a olhar para si próprio, você começa a se achar forte,
então nesse momento você começa a ficar fraco. Por quê? Porque você está entendendo que parte de você, que emana de você, mas não. A força que nós temos vem de Deus. Então nessa hora, nós começamos a nos tornar fracos. Porque Deus resiste aos soberbos. Sansão pensava então que era forte, mas ele percebeu, quando ele cai, que ele era apenas uma pessoa soberba. Não tinha força, porque a força que ele tinha não vinha dele. E isso é muito interessante, porque isso quer dizer que qualquer pessoa pode ser forte. Inclusive você que se acha pequeno. E é isso que eu acho interessante, irmãos. Porque quando nós olhamos para isso aqui, esse princípio que Deus nos fala aqui, você percebe que força não é algo que eu posso ver nas pessoas. Força é algo que está dentro das pessoas. Força é algo que a gente não consegue perceber exteriormente. Então, isso é muito interessante, porque qualquer um de nós pode ser forte, basta que o Espírito de Deus nos fortaleça. Então, se a gente compreende que a nossa força emana do Senhor, nós vamos fazer a mesma coisa que Sansão fez. A palavra diz que Sansão, mais na frente, ele vai compreender que a força que ele tinha não vinha dele. E qual é a reação de Sansão? Lá no momento que ele estava já, que ele caiu, que ele estava prestes a morrer, estava como escravo, e ele já não tinha mais força, quebrou os seus votos, ele vai dizer algo para Deus, que depois, nessa hora então, a gente percebe que ele compreendeu que a força que nós temos não vem de nós, mas ela vem de Deus. E ele disse para o Senhor: Senhor, peço-te que lembre de mim, olha só, presta atenção, e que me fortaleça mais uma vez, e que me dê força mais esta vez, para que eu me vingue dos filisteus. Agora Sansão compreendeu que a força que ele tinha não vinha dele, mas vinha de Deus. E ele disse: Deus, eu te peço que somente essa vez, só mais uma vez, eu peço que o Senhor me fortaleça, para então que eu possa me vingar dos meus inimigos. Sansão antes pensava que a força dele vinha dos seus músculos, mas agora ele compreende, ele consegue entender que a força que nós temos, irmãos, ela vem exclusivamente e unicamente do Senhor. Amém? Glória a Deus. E é justamente nas alianças que nós temos com Deus, e é o que Sansão compreendeu aqui, que está a nossa força. Por que as pessoas fazem aliança? Já reparou isso? Por que as pessoas fazem aliança? Ah, pastor, é porque as pessoas se gostam, quer fazer aliança? Não. As pessoas fazem aliança, com exceção do casamento, as alianças são feitas para ter força. Por exemplo, uma empresa que quer ser multinacional, o que ela faz? Ela faz aliança com um monte de gente, ela vende ações, ela traz pessoas fortes para tornar ali um aglomerado de investidores fortes, para então aquela empresa ser o quê? Uma multinacional. Quando nós queremos ser fortes, nós fazemos aliança, sociedades. E é isso que nós precisamos compreender, esse princípio. Se nós queremos ser fortes, a nossa força está na aliança com Deus. Se nós, como homens, quando fazemos alianças, nós nos tornamos fortes, quanto mais, irmãos, as nossas alianças com Deus. Quanto mais se você tiver uma aliança com Deus. Então, Sansão não compreendia que a força que ele tinha não era dos seus músculos, mas da aliança que ele tinha com Deus. Ele tinha algumas alianças, ele tinha uma aliança com Deus e alguns votos que não podiam ser quebrados. E ele achava, não, a força porque eu sou forte, já nasci assim, sou assim. Mas ele percebeu que quando ele quebrou a aliança que ele tinha com Deus, a força foi embora. A sua força não está nos seus músculos, na sua sabedoria. A sua força está na aliança que você tem com Deus. A aliança que você tem com Deus. Então, os salmistas, na verdade, eles ressaltam muito a importância de reconhecer que a nossa força ela vem do Senhor. O Salmo 28, versos 7 e 8 diz assim: o Senhor é a minha força, o meu escudo, o Senhor é a força do seu povo.
Você pode repetir isso? Diga: o Senhor. Não, diga forte, diga: o Senhor é a minha força. Diga: o Senhor é a força do seu povo. Amém? O salmista diz no Salmo também 59, verso 16: eu, porém, cantarei a tua força pela manhã. O salmista diz no Salmo 118: o Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nós precisamos reconhecer, meu irmão, que a nossa força, ela vem do Senhor. A nossa força vem do Senhor. Sobretudo num momento como esse que nós passamos, onde a gente é tentado a nos entristecer quando nós olhamos para tanta diversidade que nós vemos hoje no mundo. Mas eu gosto muito da palavra de Neemias, quando ele chama a atenção do povo e diz: ei, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, Neemias chama aqui a atenção para que nós compreendamos que a alegria de Deus é a força nossa. E eu quero dizer para você, essa é uma noite de você receber dessa alegria do Senhor na sua vida, que fortaleça o seu coração, que fortaleça a sua alma, que te coloque de pé espiritualmente, que anime você. Sabe, nós olhamos para o mundo e queremos nos entristecer, mas a palavra tem um antídoto para tudo, irmãos. Antes do diabo criar os problemas, as dificuldades, Deus já tem uma solução pronta para cada um de nós. Tudo aquilo que o diabo faz, está fazendo, ainda vai fazer, Deus já tem um escape para o seu povo. Deus já tem algo preparado para a sua igreja. O salmista, ou melhor, Isaías, no capítulo 40, ele fala algo muito interessante. É um texto que eu gosto muito. Não sabeis, não ouviste que o Eterno, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Uma pergunta. Em outras palavras, você não sabe que Deus, o Criador, o Senhor, Ele não se cansa e Ele não se fadiga? Aí o Isaías continua: faz forte o cansado, multiplica as forças aquele que não tem nenhum vigor. E ele diz mais: os jovens se cansam e se fadigam, mas os que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças. Queridos, glória a Deus por essa palavra. O nosso Deus é um Deus que não se cansa, que não se fadiga. Sabe por quê? O salmista, ele fala no Salmo 24, lá onde está falando Deus, né, a apresentação de Deus. Ele fala: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó portas, para que entre o Rei da Glória. Aí ele faz uma pergunta e ele mesmo responde: quem é esse Rei da Glória? E ele disse: o Senhor poderoso e forte nas batalhas. O Senhor é poderoso, o Senhor é forte. Então, Isaías, no começo desse texto aqui, ele faz questão de ressaltar um detalhe para que nós compreendamos que o que ele está falando é que servimos a um Deus, não é um Deus qualquer, é o Deus que criou os confins da terra. E ele disse que esse Deus não se cansa, não se fadiga, porque esse é um Deus poderoso. Então, Deus, além de não se cansar, além de não se fadigar, a palavra diz aqui por meio do profeta, que Ele também fortalece o cansado. Ele também multiplica as forças aquele que não tem mais nenhum vigor. E eu quero falar para você, essa é uma noite de fortalecimento para a tua alma. Essa é uma noite de renovo para a tua alma. Essa é uma noite em que o Senhor está aqui para nos fortalecer, pois os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Não se desespere. Como o Salmo 46 que o irmão Carlos leu aqui no começo, e o Ronaldo leu também aqui na oração. O nosso Deus, por mais difíceis que sejam as situações, Ele não está desesperado. Permanece do mesmo jeito,
domínio de todas as coisas. Tudo está sujeito à sua palavra. Então, queridos, nós precisamos compreender que Deus dá uma ordem para a sua igreja, ser forte. Deus chama Josué e diz assim: Josué, seja forte, corajoso. Ser forte não é uma opção, ser forte é uma ordem de Deus para nós. Deus chama a mim e a você nessa noite e diz assim: não, se você quiser, seja forte. Ele diz: não, seja forte, corajoso. Por quê? Porque eu sou contigo, porque eu estou do seu lado, sabe? Ele diz para Josué, ser forte. E você quer saber o momento que Deus disse isso para Josué? Justamente no momento que Josué estava se sentindo fraco. Deus chama Josué e relata e faz conhecer essa palavra justamente quando ele estava se sentindo para baixo, justamente no momento que Moisés morre. Irmãos, cá entre nós seres humanos, quando nós temos alguém que nos espelha, alguém que nos fortalece, alguém que nos aconselha, alguém que está com você, que ora por você, que está sempre te dando uma palavra de ânimo, de fortalecimento, e você perde essa pessoa, irmãos, parece que o nosso chão, você cai em si e fala assim: agora é comigo ou é comigo. Josué estava justamente dessa maneira. Moisés, o grande homem, aquele que tirou o povo com mão forte dentro do Egito, aquele que fez o povo passar por aquele deserto de lutas, de adversidades, aquele que Deus usava e falava com ele face a face, aquele que tinha intimidade com Deus. Josué falava assim: meu Deus, como é que eu vou suceder um homem desse? E ele recebe Deus então, e Deus diz para Josué: seja forte, corajoso. Sabe por quê? Porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, diz o Senhor. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Ser forte, ser corajoso. O motivo, irmãos, não é porque você é forte, mas porque ele disse que assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Ah, pastor, ele disse para Josué, não foi para mim não, foi para você também. Tudo que está na palavra está para ensino nosso, diz a palavra. Então, quando Deus revela essa palavra a Josué, é justamente no momento que ele está se sentindo fraco. Ou seja, ele teve que tirar forças da sua fraqueza para liderar aquele povo, depois de um grande homem que havia passado. E não é fácil você suceder alguém extraordinário, irmãos. Não é fácil você suceder alguém grande. E Josué estava tremendo de medo, mas Deus disse: eu serei contigo. O segredo não era Moisés, o segredo sou eu que estava com Moisés. Então, assim como deu certo com Moisés, dará certo contigo também, dará certo com você também. Então, Deus revela essa palavra animadora para Josué, ou seja, tire força da sua fraqueza. Há uma força dentro de você que você não sabe que tem. Você se julga fraco, mas o fraco é aquele que um dia vai descobrir a sua força. Ele entende que é fraco. Então, nós precisamos compreender, irmãos, que todas as dificuldades que nós passamos, elas servem para extrair de nós as nossas forças. Tem coisas que você nunca viveu, e você acha que nunca dá conta de viver aquilo, mas você, se um dia estiver diante daquela situação, você vai ver que você vai passar, porque Deus está contigo, porque a força está na sua vida. Então tem situações que Deus nos permite passar para quê? Para que a força que Ele colocou em nós saia para fora. Glória a Deus. Para que o poder de Deus que opera em nós seja então operante em nossas vidas. Moisés também, quando foi chamado por Deus para fazer a remoção do povo de dentro do Egito, ele também se achou fraco. Lembra? Ele disse: Deus, eu? Não. A gente sempre é assim, né? Acha que o outro aguenta mais do que a gente. Não é? Ou é só eu, será? Deus. E você vê que parece que Josué ficou com medo porque era Moisés, mas não, irmão, Moisés também ficou, a mesma força que Moisés, ou melhor, o mesmo medo que Josué sentiu, Moisés também sentiu.
era algo novo, ele teria que desafiar o Egito inteiro para tirar aquele povo. E ele disse: não, Deus, eu não. Eu conheço uma pessoa que dá conta. Irmão, faça isso para Deus. Não, pastor, eu não. Tem alguém que faz. Nós estávamos aqui segunda-feira no culto de mulheres, e aí a gente olha para algumas pessoas que se dizem tímidas, né? E a irmã, como é que é? A irmã Alice foi chamada aqui, né, para fazer um desafio. E aí ela: não, eu sou tímida, não dou conta não. E aí ela fez melhor do que ninguém. Foi ou não foi, irmãs? Tem uma excelente vendedora de bolsas, né? De grife. Então, a gente não sabe que tem até que você é provado para saber se tem aquela força. Muitas vezes nós falamos: eu não consigo passar por isso. Deus, se Deus permitiu, você consegue. A palavra diz que Deus não nos deixará tentar acima das nossas forças. Se Deus permitiu algo vir sobre a sua vida, é porque Ele sabe que em ti há a força dada por Ele, para você passar por esse momento. Então, meu irmão, Josué se sentiu medroso ou incapaz? Sim, mas Moisés também sentiu, e assim foi com tantos outros homens de Deus. Jeremias, quando Deus chamou, ele disse: não, Deus, eu sou apenas uma criança. Eu não consigo. Gideão, quando o anjo aparece a ele disse: não, você enganou, você errou a casa, não é aqui não. Eu sou o menor e a minha família mais pobre aqui em Israel. E o anjo disse: não, é você mesmo. Tem uma força que você não sabe que tem, está dentro de você. Deus já colocou aí. Tudo que você precisa para vencer já está dentro de você, irmãos. Deus colocou, emana de você. Jesus disse: não procurei o reino do céu aqui ou ali, está dentro de você. Tudo está dentro de você. Então, nós precisamos simplesmente deixar o Espírito Santo nos usar. Então, você só vai vencer esses desafios se você compreender que essa força que você precisa, ela não está em você, não emana de você, mas ela vem de Deus, está na sua vida. Então, você não precisa de força até você se ver diante de uma situação que é necessário ser forte, não é? Então, quando as coisas estão leves, ninguém precisa de força. As coisas, nós precisamos de força justamente quando está pesado, quando nós pensamos que não vamos conseguir, é nessa hora que a força de Deus, ela vai emergir de você, vai surgir de você. E a força física não é nada diante da força que vem de Deus. Eu digo para você, que quem olhava para Davi dizia: isso aí vai perder. Olha o tamanho dele. Mas a força que havia dentro de Davi, Davi dava 2 ou 3 Golias. Amém? Porque Davi, naquele exato momento que ele estava ali, diante do gigante, ele não estava confiando na sua força, mas na força que vinha de Deus, estava na sua vida. Então compreenda algo, meu querido. Você precisa colocar isso no seu coração. Não é a sua força. E você de repente vai estar diante de situações que você vai se achar pequeno. Davi olhava para Golias, ele reconhecia que ele era pequeno. Mas ele entendia: não é a minha força, não é eu, mas é a força que emana de Deus, está na minha vida. Então, meu irmão, eu acho muito bom ver vídeos motivacionais. É bom, você de repente até gosta de vez em quando entrar em canais de vídeos motivacionais que te botam para cima. Mas eu quero falar para você uma coisa, meu irmão. Quem conhece a palavra de Deus não consegue mais se motivar com fábulas. Amém? Quem conhece a palavra de Deus entende que nós temos a maior motivação que nós precisamos, está na palavra de Deus. Está nos exemplos que a palavra de Deus nos traz, para que nós venhamos crer. Então, nós precisamos compreender que o ponto mais alto da nossa fé, nós iremos alcançar quando nós vivermos situações que nós não temos onde nos agarrar mais.
O ponto mais alto da sua fé, você só pode alcançar quando você viver uma situação que você não tem no que se segurar. É apenas Deus ou Deus. Então você vai conseguir vivenciar milagres extraordinários na sua vida, porque é nessa hora que a fé que está em você, ela vem à tona com todo o seu potencial. A sua fé não está dividida, a sua fé não está em Deus, mas também no irmão, em Deus, mas também no dinheiro, em Deus, mas também no médico. Não, a sua fé está unicamente no Senhor. Nós não gostamos de viver situações assim, é bem verdade. Aquela situação que a gente está diante de um problema que ou é Deus ou é Deus. Nós não queremos viver isso jamais. Mas é justamente nesses momentos é que a nossa fé, ela chega no ponto máximo. É quando você está lutando já há tempos, não é? A Bíblia diz que aquela mulher que havia 12 anos, que caminhava atrás de médico, e pagava Unimed, pagava não sei o que, nada. E aí um dia, ela disse, rapaz, você vê de uma coisa? A minha situação só Deus. E ela foi atrás de Jesus. E o seu problema foi solucionado. Sabe por quê? Porque a fé dela foi direcionada unicamente em Jesus. Unicamente na posição certa. Sabe, e é por isso que nós precisamos compreender as palavras de Paulo, quando ele disse, lá no capítulo 12 de 1 aos Coríntios, no verso 9 e 10, onde ele diz o seguinte: de boa vontade, pois, eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Aí ele disse, pelo que sinto prazer nas fraquezas. Olha só, da fraqueza tirar força. Paulo disse, eu sinto prazer na fraqueza, porque Paulo entendeu, irmãos, esse princípio. E ele diz, nas fraquezas, nas injúrias, necessidades, perseguições, angústias. E ele disse, porque quando eu penso que estou fraco, é então que eu sou forte. Porque o poder de Cristo se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Aleluia. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Paulo disse, então eu estou compreendendo o que viveram outros homens, que eles conseguiram tirar forças da fraqueza. Em outras palavras, Paulo está dizendo aqui, quando eu penso que eu estou fraco, na verdade eu estou forte. Quando eu penso que eu estou fraco, então eu deixo embora toda a soberba que eu olho para mim mesmo, e eu passo a olhar unicamente para Deus, aquele que me fortalece. Quando eu penso que eu estou fraco, na verdade eu estou forte, porque o poder de Deus está liberado sobre a minha vida para operar em meu favor. Aleluia. Queridos, quando você acha que não consegue, quando você acha que é fraco, é justamente nessa hora que a sua fé pode ser forte, pode operar a força que vem de Deus em você, porque, em outras palavras, quando nós dizemos isso, nós estamos dizendo, só Deus. E quando você diz somente Deus, realmente, a sua fé está direcionada somente na direção do Senhor. Para encerrar e nós orarmos, eu quero deixar aqui o exemplo de Elias. A palavra de Deus diz, irmãos, certa vez Elias desafia, Jezabel, Acabe. Olhe para cá, estou encerrando. E ele, naquele momento de apostasia total em Israel, o povo estava dividido, o povo estava crendo em Deus superficialmente, só para dizer que tinha uma religião, mas eles na verdade adoravam Baal também. E então Elias desafia ali, você sabe da história, ele desafia os profetas, desafia o rei, desafia tudo, manda que o céu se feche, não chove por 3 anos e meio, fome, e aí Elias agora é procurado, Elias vai matar os profetas, posteriormente Deus vai responder ali o sacrifício dele, e posteriormente Jezabel, após Elias matar os profetas de Baal, Jezabel vai dizer assim, agora eu quero Elias morto, amanhã, até essa hora, ele não passa. O homem que desafiou o rei e a rainha, os profetas do Satanás, agora está correndo com medo da rainha.
E a Bíblia diz que Elias fugiu para não morrer. E aí de repente Elias sai correndo no deserto, chega lá debaixo de uma árvore. Ele estava correndo para quê, irmãos? Para não? Aí ele chega debaixo da árvore, Deus me mata. Você compreende isso? É bipolar, né? É não, irmãos, é crise que todos nós passamos. Especialmente o crente, que às vezes crê, e aí o desafio vem, as lutas vêm, e aí você fala, não, mas depois que eu cheguei, fui para a igreja, parece que piorou as coisas, parece que o diabo, irmão, sim, agora você tem um inimigo. Glória a Deus, porque o diabo é seu inimigo. Porque a Bíblia diz que nós não podemos ter Deus como nosso inimigo. Mas o diabo, não temas, porque ele já foi julgado. E a palavra diz que Elias então está ali, aí ele pede, Deus, agora eu quero morrer. Se eu fosse Deus, eu falasse, pai, não seria mais fácil você ficar lá? Né? Você morria facinho. Mas aí a palavra, né, que Deus traz a Elias por meio do anjo, não só uma palavra, mas um alimento, né? E a Bíblia diz que Elias, então ele deita ali, dorme, e o anjo chega, toca em Elias, diz, levanta rapaz, come e bebe, e levanta. Ele levantou, comeu e bebeu, e deitou de novo. Você conhece alguém assim? Vem para a igreja, recebe uma palavra, e Deus diz, levanta, e a pessoa diz, levantei, comi, estou forte. Chega em casa, deita e dorme de novo. Ah, pastor, é porque o hino fala que tem que deitar, né? Deitado eternamente em berço esplêndido, né? Deita e esqueça as coisas, deixa que Deus faz tudo. E aí, o anjo vem pela segunda vez, escute isso aqui, irmãos. E a palavra diz que o anjo tocou novamente Elias, despertou Elias e disse, levanta-te, come e bebe, porque muito longo te será o caminho. Elias levantou, comeu, bebeu, e a palavra diz, e com a força daquela comida, Elias andou 40 dias e 40 noites. Glória a Deus. Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Entenda que você já tem se alimentado desse pão, que te fará andar não apenas 40 dias e 40 noites, mas te fará andar até chegar à eternidade, meu irmão. Essa é a força do alimento que é ministrado sobre a sua vida nessa noite. E para encerrar, eu digo as palavras de Paulo, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.